Olá, Líder Coach, bom dia, prazer novamente estar com vocês. Esse nosso encontro é o terceiro, para que a gente monte junto, desenvolva junto a terceira sessão e, consequentemente, a sua ferramenta, que é chamado Ganhos e Perdas. Vamos só recapitular um pouquinho, antes de trabalhar diretamente a ferramenta, para que a gente consiga entender a ideia da sequência deste processo de sessões. Então, lembra-se que a gente fez lá a primeira sessão, que aquela sessão ela serve apenas como instalação, quer dizer, é através desta ferramenta que eu consigo determinar, através de um gráfico, pela visão do meu liderado, do meu coach, do meu cliente, aonde que ele vai me mostrar como é que ele está enxergando um pouco cada área da sua vida, dividido nos 4 quadrantes e subdivididos nos seus 12 subquadrantes vinculados a cada quadrante, sendo a sua área profissional, na sua área pessoal, em qualidade de vida e relacionamentos. Então, a partir desse momento, é que nós temos, sim, um esboço, uma possibilidade de trabalho partindo daquela situação. Como exemplo que nós estamos tomando desde da primeira aula, da primeira sessão, onde que nós determinamos que a área que o coach liderado quer desenvolver, por exemplo, seria a área de recursos financeiros. Ok, então eu montei a primeira sessão através desse gráfico, me deu todo um subsídio que eu consiga enxergar cada área da vida do seu liderado. Portanto, eu já tenho subsídios para ir para a segunda sessão, perfeito? Lembrando também, na segunda sessão, na segunda videoaula, que vocês têm acesso a qualquer instante, ali, nos resultados esperados, que é a ferramenta da segunda sessão, é que sim, eu consigo definir realmente se a área escolhida lá na primeira sessão é a área onde que o coach, o liderado, precisa focar realmente para que traga melhoria em todas as demais. Se for o caso, onde que o resultado esperado, ele confirma que realmente a definição da área lá na primeira sessão é dela que nós vamos continuar. Então, eu só lhe confirmo ou não. Por isso que, se caso na segunda sessão mudou algo do objetivo, às vezes a gente tem que retomar um pouquinho lá na primeira e refazer novamente e trabalhar todo esse contexto até para descobrir ou reafirmar realmente se é essa nova área ou se era a área anterior ou de repente até uma nova área, perfeito? Mas como nós estamos pegando no exemplo que a gente está partindo de recursos financeiros, fomos para a segunda sessão, reconfirmamos que o liderado realmente quer focar nesta área, então a partir de agora é que eu tenho realmente o subsídio e eu vou dar continuidade ao processo de coaching. Então, vocês percebem que a primeira sessão, a segunda, juntamente com a terceira, que vocês vão perceber agora, elas fazem parte de montar um contexto onde nós chamamos de cenário A. Quer dizer, a gente precisa primeiro entender aonde que o liderado se situa, aonde que ele está, como ele se enxerga e o que é possível fazer para trazer essas melhorias. Perfeito? Então, partindo deste exemplo, onde que a melhoria é o recurso financeiro, nós vamos aplicar a terceira sessão. Bacana? Mas temos que recapitular que a partir da segunda para a terceira, da terceira em diante, nós temos que fazer o processo lá dos 5 passos das sessões, lembram? Então, vocês podem pegar lá no seu material, aonde que vocês vão perceber, aqui na ferramenta do roteiro, aonde que nós temos os 5 passos a serem desenvolvidos. O primeiro é fazer um follow-up, quer dizer, eu preciso fazer um acompanhamento da última sessão, da última semana, dos últimos atos, acontecimentos, comportamentos que o liderado, que o coach teve, principalmente na aplicação da execução das tarefas combinadas da última sessão. Então, exatamente isso. Primeiro, eu faço uma avaliação, eu utilizo a ferramenta como auxílio, até que eu não tenha todo o domínio, então eu utilizo aquela ferramenta, onde que ela me direciona para que eu faça as perguntas corretas ao liderado, onde que a gente consegue entender e medir os resultados das ações durante este período.
Então, primeiro temos que lembrar que a partir da terceira sessão, sim, eu preciso começar a fazer a avaliação da sessão anterior. Bacana, porque a partir daí eu consigo entender o contexto melhor do liderado, eu consigo entender realmente se ele está fazendo ou não a tarefa, se ele está fazendo corretamente, enfim, se ele está focado, direcionado, é congruente com as ações combinadas, com as ações efetivadas, com os resultados buscados, perfeito? Então eu preciso fazer esta avaliação. Partindo daí é que eu vou propriamente aplicar e desenvolver a terceira sessão com a terceira ferramenta chamada ganhos e perdas. Bacana? A partir de que eu desenvolver esse ganhos e perdas, né, que a gente vai fazer trabalhar juntos aqui, aí nós trabalhamos as avaliações e aprendizados desta sessão. Quais foram as percepções? Desde o momento que a gente analisou lá as avaliações e percepções e aprendizados da última sessão, da última semana, bem de tudo que nós conversarmos durante a sessão. E aí a gente toma nota. A partir dessas percepções, dessas avaliações, é que a gente consegue dar o último passo da sessão, que é fazer a tarefa, que é definir os combinados para que o coach, para que o liderado consiga desenvolver as próximas tarefas durante a próxima semana agora, né, durante esse período, que vai levar ele efetivamente, né, aos seus resultados, ao que se busca com o processo de coach. Bacana? Então vamos fazer mais na prática esse processo, né? Vocês podem acompanhar juntamente com o material de vocês na página 188, 187 e 188, que é o desenvolvimento desta ferramenta. Bacana? A princípio nós trouxemos aqui no quadro, de forma bem simplificada, esta ferramenta. Nós não trouxemos todas as perguntas escritas, até porque vocês têm um material e é possível acompanhar por aí e facilita, ok? Então vamos lá. Ganhos e perdas. Está aqui a ferramenta. Fiz toda a avaliação, né, da semana anterior, da última sessão, das tarefas, dos resultados, todo esse processo. Agora, efetivamente, vamos desenvolver a ferramenta. E ela é muito simples, muito simples. E aí eu preciso escrever, né, qual que é o objetivo esperado com os resultados de coaching. Então, se nós pegarmos como exemplo, neste caso, onde que sim, a melhoria é recursos financeiros. Então é importante que se escreva qual que é o objetivo-chave a ser atingido com o processo de coaching. Então, é melhoria, neste caso, sempre buscamos melhorias, né? Melhorias em recursos financeiros. Ok? Por que que a gente escreve? Porque eu preciso estar olhando, né? Que a mente da gente é bem visual, então eu preciso estar olhando, porque aí eu consigo fazer um link com as perguntas. Facilita o processo de entendimento ao fazer a pergunta. E aí vocês vão perceber o porquê. Exatamente. Então eu sempre faço esse link, né? Então olhando agora, meu liderado, minha liderada, você coach, que busca com o coach a melhoria de recursos financeiros, de resultados financeiros. Aí uma dica que eu dou a vocês. A gente trabalha cada quadrante, começando nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui. Este é o primeiro, ok? Este é o segundo, aí eu venho para o terceiro quadrante e para o quarto. Nesta sequência, professor, mas e se eu alterar a ordem, vai dar diferença? Tecnicamente diz que não daria diferença, só que a ferramenta foi montada numa sequência e foi praticada, aplicada várias vezes, e descobriu-se que desta forma, né, que está sendo orientado, é o que consegue ser melhores resultados. Então isso é um estudo técnico, onde que são aplicados, feitos laboratórios, e chegam nessa conclusão. Claro, se você tiver domínio daqui a pouco, tiver todo o processo na tua mente, sob seu controle, independente de qual área que você vai começar, você vai chegar no resultado. Mas acontece que, para o liderado,
né? É uma questão mental, psicológica, de visualização, como é que o nosso cérebro funciona. Então, diz que desta forma, se eu seguir esta sequência, os resultados são melhores para a nossa cabeça. Como dica, principalmente agora no início, que a gente não tem aquele domínio, orienta-se que cubra-se, né, os 3 quadrantes que eu não estiver utilizando, para que eu consiga visualizar só para um. Ou você tem que pedir muito seriamente para o teu liderado, para o seu coach, que foque exclusivamente em cada quadrante que está sendo aplicado. Bacana? Porque eu posso tentar responder esta pergunta olhando para cá. Como nossa mente inconsciente ela é muito mais rápida, tem muito maior capacidade de processar dados, ocorre exatamente isso, aonde que eu posso estar tentando responder aqui conscientemente, mas a minha mente está fazendo um link inconsciente com esta outra pergunta, e acaba bloqueando, atrapalhando as respostas dessa. Então, como sugestão inicial, a gente orienta que se tranque, né, se bloqueie a visão dos outros quadrantes que eu não estiver aplicando. Perfeito? Aqui a gente não vai fazer isso, tá, porque não há condições técnicas, né, para fazer isso. E para que vocês também percebam desenvolver ela toda. Bacana? Então vamos lá.